Fala, guerreiros alados, tudo certo com vocês? Aqui é o professor Matheus Galiano e vamos trocar uma ideia aí sobre nacionalidade, um assunto previsto lá no artigo 12 da Constituição Federal e inclusive teve algumas atualizações em outubro de 2023 e precisamos aí estarmos atentos sobre isso porque certamente teremos aí muitas questões sobre essa temática, tranquilo, gente? Então vamos em frente, sem muitas delongas. Outra coisa, é importante que vocês sigam lá o nosso Instagram, compartilhem nosso trabalho. Se quiserem também seguir o meu Instagram, deste professor aqui, esse cara gente boa, fiquem à vontade, sigo-os de volta, beleza? Então é prof.mateusgaliano, tranquilo, gente? Vamos lá. Lá no artigo 12, ele traz ali a questão dos brasileiros natos e os naturalizados, tá, gente? Então precisamos entender quando que é brasileiro nato e quando que é brasileiro naturalizado, porque normalmente sempre aparece alguma questão ou outra falando sobre isso aqui, tranquilo? Então vamos lá. Primeiramente quero fazer um resuminho com vocês aqui sobre a questão da doutrina, né? Questão da doutrina. Vamos lá. Então nós temos aqui a nacionalidade, tá, galera? Nacionalidade que é dividida em dois tipos, né? Nós temos ali a nacionalidade originária, que também é chamada de primária. Beleza, gente? E também temos a nacionalidade derivada. Nacionalidade derivada, que também é chamada de secundária. Vamos anotar isso aqui. Então, nós temos a derivada, que é chamada de secundária. Beleza? Secundária. Aqui na secundária, galera, nós estamos falando dos brasileiros naturalizados, tá? Brasileiros naturalizados. Beleza? Lá na nacionalidade originária, nós estamos tratando dos brasileiros natos. Tranquilo, gente? Os brasileiros natos, digamos que eles são resultados, né? Vamos botar assim, resultado de um fato natural. E esse fato natural é o nascimento da pessoa, tá? É o nascimento dela. Nascimento. Deixa eu colocar aqui embaixo que vai ficar melhor pra gente, tá? Então esse resultado natural vai ser, então, o nascimento da pessoa. O nascimento desta pessoa. É um fato natural. A pessoa, ela é brasileiro nato por um fato natural. Qual o fato? O nascimento. Vamos ter que analisar, né, o contexto que está sendo inserido, a hipótese ali, a situação hipotética. Mas, lembre-se, brasileiro nato é um resultado natural, que é o nascimento. Aí entra um pouquinho mais de jurisprudência. Aí nós vamos ter ali o jus solis, tá? O jus solis. O que seria o jus solis? É a questão do território, de onde a pessoa nasceu, tá? A questão ali territorial. Deixa eu melhorar isso aqui. A questão territorial, tá, gente? Vamos lá. A questão do território. Onde a pessoa nasceu, tá? Território onde nasceu. Está falando jus solis, solis de solo, né? E depois nós vamos ter aqui o jus sanguinis. Jus sanguinis, que fala ali sobre a ascendência, que é do pai ou mãe, tá? Pai ou mãe. Tranquilo aqui, gente? Beleza? Então nós vamos ter ali a nacionalidade derivada ou secundária, que são os naturalizados, e a nacionalidade originária, ou também chamada de primária, que está falando ali dos brasileiros natos, que é o resultado natural, o nascimento, que pode ser dividido em jus solis e jus sanguinis, beleza? Tranquilo? Então começamos por aí, façam esse resuminho aí para vocês, vai ficar um pouco mais claro agora no decorrer da aula, beleza? Vamos lá.
Ali no artigo 1º, no artigo 12, no inciso 1º, nós temos ali os brasileiros natos, né? O que é considerado brasileiro nato? Brasileiro nato são os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses pais eles não estejam a serviço de seu país, tá? Eles não podem estar a serviço do seu país. Então, olha só, nascidos na República Federativa do Brasil, ou seja, tá nascendo no solo brasileiro, então entra a questão ali do jus solis, tá? Então, vejam só, galera, mesmo que seja de pais estrangeiros, se a criança nasceu aqui no Brasil, ela vai ser considerada brasileiro nato. Então, vamos supor aqui algumas situações, tá? Eu tenho um casal de mexicanos. O casal de mexicanos, eles vieram para o Brasil, tá? E a criança nasceu, a mulher estava grávida, a criança nasceu aqui em território brasileiro. Essa criança vai ser brasileiro nato ou vai ser mexicano? Vamos ter que ver a situação. Esses pais, eles estavam de férias, não estavam a serviço do México, a criança vai ser brasileiro nato. Se esses pais, algum deles, eles estavam a serviço do país, a serviço do México, essa criança não vai ser brasileiro nato e vai ser provavelmente uma criança mexicana. Tranquilo? Então essa é a ideia. Pais estrangeiros, o filho nasceu aqui no Brasil, os pais estavam a serviço do país deles, então não vai ser brasileiro nato. Os pais não estavam a serviço do Brasil, estavam, por exemplo, de férias, vai ser brasileiro nato, tá? Tranquilo? É isso que está falando aqui no na linha A, né, do inciso 1º do artigo 12. Tranquilo? Depois nós temos aqui os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Então a criança aqui, nós estamos falando do pai ou mãe. Galera, isso aqui é muito importante, ó. Esse ou ele deve aparecer, tá? Por quê? Por que eu digo isso? Porque as questões elas vão trocar o ou pelo e. E se trocarem o ou pelo e, vai estar errado. Vai estar errado. Porque se eu digo os nascidos no Brasil, no estrangeiro, de pai e mãe brasileira, quer dizer que eu vou precisar que o pai e a mãe sejam brasileiros. Só que na Constituição fala que pode ser o pai ou a mãe. Pode ser que o pai seja brasileiro e a mãe seja americana. Pode ser que a mãe seja italiana, pode ser que a mãe seja brasileira e o pai italiano. Eu preciso que um deles sejam brasileiros, tá? Então, olha só, os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, mas o pai ou a mãe, eles devem estar a serviço do Brasil, tá? Desde que esteja a serviço do Brasil. Ah, Matheus, eu fui com a minha esposa para a França e o meu filho nasceu lá. Ele vai ser brasileiro nato? Depende. Tu está a serviço do teu país, do Brasil? Então vai ser brasileiro nato. Tranquilo, gente? Depois, nós temos ali a linha C que diz assim, ó, os nascidos no estrangeiro de pai ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Pessoal, seguinte, aqui, gente, ó, tá falando os nascidos no estrangeiro desde que sejam registrados no país. Vamos supor aqui, registrado em repartição brasileira. Fui passear, né? Fui passear lá na Itália e eu não estava a serviço do Brasil e o meu filho nasceu lá no país. O que vai acontecer? Eu vou ter que levar essa criança ali em repartição brasileira competente, tá? Para considerá-lo como brasileiro nato, ou quando ele venha residir na República Federativa do Brasil e optar depois, né, a qualquer tempo, depois de atingir a maioridade pela nacionalidade brasileira. É o que está falando aqui pra gente. Vamos fazer mais uma vez a leitura. Os nascidos no estrangeiro de pai ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir no Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, depois de atingir a maioridade, a qualquer tempo pode optar ali pela nacionalidade brasileira. Tranquilo, gente? Beleza? Vamos em frente. Então, existem dois tipos de nacionalidade, né? A originária e a primária, que originam os brasileiros natos resulta de um fato natural, que é o nascimento. É atribuída a pessoas por critérios sanguíneos, que é o jus sanguinis, ou territoriais, que é o jus solis, ou mistos. E a nacionalidade derivada, adquirida ou secundária também, né, que origina os brasileiros naturalizados e precisa de um ato de vontade, né? Então aqui nós temos que ter um ato de vontade praticado após o nascimento
e a obtida naturalização. Então, por isso que eu falo, brasileiro nato é um ato natural, porque ele não precisou optar ele precisou pedir para ser brasileiro, entendeu? Aqui na questão da nacionalidade de naturalizado, né, a pessoa ela vai ter que partir dela a ação, né, de querer ser brasileiro. Tranquilo, gente? Depois aqui nós temos os naturalizados, ó. Quem são os brasileiros naturalizados? Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de pais de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Depois nós temos ali os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira, tá? Galera, aqui temos duas situações, tá? Aqui nós vamos ter ali país de língua portuguesa, tá? País de língua portuguesa. Eles vão ter ali a exigência de 1 ano ininterrupto e idoneidade moral, tá? Idoneidade moral. Beleza, gente? Tranquilo? Então, países originários de língua portuguesa, por exemplo, português, Angola, né? São países originários da língua portuguesa, eles vão ter um critério um pouco mais tranquilo de cumprir, que é 1 ano ininterrupto, né? E idoneidade moral, beleza? Depois nós temos aqui qualquer nacionalidade, tá? Qualquer nacionalidade. Então nós temos qualquer nacionalidade. Anotem aí, ó. Qualquer nacionalidade. Aí vai ter um requisito mais difícil, né? Mais rígido, digamos assim, que é morar há mais de 15 anos ininterrupto, 15 anos ininterruptos, beleza? Sem condenação penal. Sem condenação penal. Desde que requeiram a nacionalidade brasileira, desde que a pessoa queira ser brasileiro naturalizado. Galera, só para retomar então aqui, ó, na questão de língua portuguesa temos 2 requisitos, né? 1 ano e idoneidade moral. Aqui, gente, uma coisa que é importante é que, se cumprido esses requisitos aqui, né, não é garantida, não quer dizer, vou botar assim, ó, não quer dizer que vai ter garantida a nacionalização, garantida a naturalização. Agora sim. Tá bem? Vai ter ali uma questão, um ato discricionário do presidente ou do chefe do Poder Executivo ali, né? Tranquilo? Então, gente, aqui também é chamado de naturalização ordinária. Ordinária. É um processo mais simplificado, né? mais facilitado. Aqui na de baixo é a naturalização extraordinária, tá? Aqui nós estamos falando da naturalização extraordinária. Aqui temos 3 requisitos, né? 15 anos, sem condenação penal e o requerimento ali do interessado. Aqui é diferente lá da linha A. Aqui não pode ser negada, tá? A nacionalidade. Aqui não pode ser negada. Não pode ser negada. Então, se o cara ali ele tem direito, ele vai ter ali esse benefício, digamos assim, né? Da questão do que não pode ser negado. Ah, eu cumpri os requisitos, eu não posso ter agora. Não, se tu cumprir os requisitos, tu vai ter garantido ali a nacionalidade brasileira na questão dos naturalizados, beleza? Beleza, gente? Vamos lá então. Então, naturalização ordinária, residência no Brasil por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral, que tem os 2 requisitos. O cumprimento dos requisitos não garante aos estrangeiros a nacionalidade brasileira. Esta depende da análise do poder do chefe análise do chefe do Poder Executivo, né? Já a naturalização extraordinária é residência ininterrupta no Brasil por mais de 15 anos, tá? Ausência, condenação penal e requerimento. Esta, ao contrário da ordinária,
tem garantia ao direito à nacionalidade brasileira com o cumprimento dos 3 requisitos, ou seja, não pode ser negada pelo chefe do Poder Executivo. Tranquilo aqui? Então, gente, tem essas diferenças aí que é bastante importante que vocês saibam do que se trata para questões de prova. Beleza? Então, show? Vamos lá. Galera, essa questão aqui, ó, de 15 anos ininterruptos. Como assim ininterruptos? Ele não vai poder sair durante 15 anos no Brasil? Não, pode fazer viagens. Mas só que tem que ter uma continuidade na moradia. Ah, eu sou residente no Brasil, eu moro aqui e só estou em viagem. Então, essa questão do ininterrupto é sobre isso, tá? Beleza? Vamos lá. Agora falando no parágrafo 1º ali que diz assim, ó, aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Pessoal, aqui não estamos falando em atribuir nacionalidade, tá? Aqui estamos falando uma reciprocidade de direitos inerentes aos brasileiros, os portugueses também terão. Se lá no Portugal está tendo esse mesmo tratamento com os brasileiros, beleza? E depois, no parágrafo 2º, diz que a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição, tá? Então a regra é essa, não pode fazer distinção. Mas tem alguma exceção? Tem. Ali temos ali os cargos privativos de brasileiros natos, né? Que isso aqui não cai muito em prova não, só despenca. É assim, ó, é chuva de questões sobre isso aqui, então fiquem atentos. Vamos lá. São privativos dos brasileiros natos. Só brasileiro nato pode exercer esse cargo aqui, ó. Quais são eles? De presidente e vice-presidente da República, do presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, do ministro do Supremo Tribunal Federal, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro da Defesa. Aqui entra aquele bizu lá, né? Já devem saber qual que é. Deixa eu pegar aqui, ó. Que é o mp3.com. mp3.com. Esse é o bizu. Vamos lá. Galera, aqui nós vamos ter o seguinte, ó. O M é de ministro do STF, tá? Os 11 ministros do STF, eles devem ser brasileiros natos, tá? Depois o P3, nós vamos ter aqui o presidente e o vice-presidente da República, tá? Presidente e vice da República. Depois nós vamos ter aqui o presidente da Câmara. Nós vamos ter também o presidente do Senado Federal, beleza? Então os 3 presidentes aí, o presidente e vice-presidente da República, depois somente o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Aqui no C, galera, nós temos a galera das carreiras diplomáticas. Beleza? Carreiras diplomáticas, tranquilo? O O aqui é de oficial das Forças Armadas, ou seja, Exército, Marinha e Aeronáutica. Beleza? E aqui nesse M é de ministro da Defesa. Beleza? Então são esses caras aqui que só serão preenchidos com cargos aí, né, privativos de brasileiro nato, que no caso vai ser ali os 11 ministros do STF, brasileiro nato, presidente e vice-presidente da República, brasileiro nato, presidente da Câmara dos Deputados, brasileiro nato, presidente do Senado, brasileiro nato. Então todos esses cargos aqui, ó, são preenchidos somente por brasileiros natos, tá, galera? Tem algumas observações importantes aqui. Nós não estamos falando dos ministros do Supremo Tribunal, Superior Tribunal de Justiça, nós estamos falando do Supremo Tribunal Federal, são coisas diferentes, tá? Os oficiais das Forças Armadas, quando falamos em Forças Armadas, é Exército, Marinha e Aeronáutica, tá? Não é só Exército, não é só Marinha, não é só Aeronáutica, é as Forças Armadas, os oficiais ali só serão brasileiros natos, tá? Depois nós temos os de carreiras diplomáticas e ministro da Defesa.
Aqui as provas adoram fazer o seguinte, ó. O ministro da Justiça, ele deve ser preenchido por brasileiro nato, o cargo, né? Ministro da Justiça pode ser naturalizado, porque nós estamos falando do ministro da Defesa. O ministro da Economia tem que ser brasileiro nato. Não. O único nato é o ministro da Defesa. Isso tem um motivo, né? Porque vamos supor aqui, ó, se o presidente não está, quem vai assumir? O vice. Se o vice não está, quem vai assumir? O presidente da Câmara. Quem não estiver, se o presidente da Câmara não estiver, vai ser o do Senado. E depois tem toda essa questão das sucessões ali do cargo que vão assumir um alto poder, né, de decisão na questão da República Federativa do Brasil. Então, por isso, deve ser somente brasileiros natos, né? Não pode um brasileiro naturalizado. Por exemplo, lá um russo lá, ele é naturalizado e quando ele vai assumir aí o cargo de presidente do Brasil temporariamente. Isso não existe, tá? Então tem que ser só brasileiro nato. Tranquilo, gente? Vamos lá. Ali no artigo 5º, galera, ele fala assim, ó, estabelece que os brasileiros natos, eles não serão, em hipótese alguma, extraditados. Então, brasileiro nato nunca será extraditado. Já grave isso aí. Brasileiro nato nunca será extraditado, tá, gente? Tranquilo? Já os brasileiros naturalizados poderão ser extraditados em caso de crime comum cometido antes da naturalização ou de comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Já o naturalizado ele pode. Ele pode. Em que situação, né? Crime comum, antes da naturalização, vou só botar antes aqui para ser uma palavra-chave de um gatilho para vocês, ou, né, tráfico. Ou tráfico de entorpecentes a qualquer tempo. Beleza, gente? O naturalizado ele pode ser extraditado, tá? Pode ser extraditado em qual situação? Qual situação que pode ser? Crime comum antes da naturalização ou tráfico a qualquer tempo. Tranquilo aqui? Vamos em frente. Lá no artigo 222 traz outra situação que envolve brasileiros natos, tá? Traz outra situação que envolve brasileiros natos aí. Vamos ver qual que está falando ali. No artigo 222 da CF estabelece restrições ao direito de propriedade de empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Só poderão ser proprietários dessas empresas brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos, tá? Então, empresa, né, jornalística e de radiodifusão sonora de sons e imagens só podem ser proprietários brasileiros natos ou naturalizados, tá? Se for uma sociedade dessa empresa, pelo menos 70% do capital e votante deverá pertencer a brasileiro que preenche os requisitos acima. Um brasileiro naturalizado há mais de 10 anos também não poderá participar da gestão desse tipo de empresa. Tranquilo aqui? Show? Outro caso, né, na Constituição, está lá no artigo 89, que é a questão do Conselho da República, beleza? Então, 6 cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo presidente da República, 2 pelo Senado e 2 pela Câmara, todos com mandato de 3 anos, vedada a recondução. Então, olha só, vamos fazer aqui, ó. Então, 6 vagas, tá? 6 vagas para o Conselho. Para o Conselho da República. Conselho da República. Tranquilo? O que vai precisar? Brasileiros natos. Tá? Brasileiros natos aí. 2 deles vai ser pelo presidente. Pelo presidente da República. 2 deles pela Câmara. E 2 pelo Senado. Beleza? Essa galerinha que a gente está falando, dessas 6 vagas, eles vão ter 3 anos de mandato. 3 anos de mandato.
beleza? E outra coisa, sem recondução. Então, além daqueles cargos privativos de brasileiro nato, nós temos aqui outras situações, por exemplo, nas empresas de jornalísticas e de radiodifusão sonora, tem aquelas regras, e também das 6 vagas do Conselho da República, ali 6 vagas de brasileiro nato, né? 2 pelo presidente, 2 pelo Senado, 2 pela Câmara, com 3 anos de mandato, sem recondução. Tranquilo? Vamos em frente. Será declarada a perda da nacionalidade brasileira que, aqui entra, galera, ó, 2023, aqui é que está o ouro das questões agora, durante 1 ano, 2 anos aí pela frente, beleza? Vamos ver aqui. Ali no inciso primeiro, então, no primeiro inciso ali, diz assim, ó, tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização, né, então será declarada se tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial, tá? Em virtude de fraude relacionada ao processo ou de atentado contra a ordem constitucional, o Estado democrático. Então temos 3 hipóteses aqui, tá? Vai ter a cancelada a naturalização, primeira, por sentença judicial, em virtude de fraude, tá, no processo. Tranquilo, gente? Ou de atentado contra a ordem constitucional e Estado democrático, tá? Então são 3 hipóteses ali para ter a cancelada naturalização. Depois, no 2 ali, diz assim, ó, fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante a autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem a patridia, né? Tu não pode ficar ali apátrida. Então, aqui outra coisa, ele vai ter que fazer um pedido, ele faz um pedido expresso para a autoridade, né? Para perda da nacionalidade. Só que tem uma ressalva aqui agora, gente. Esse cara aqui, ó, quando ele fizer, ele não pode, não quero ser mais brasileiro, vou ficar sem nacionalidade, porque isso é uma pessoa apátrida, né? A pessoa apátrida, ela não tem nacionalidade. Então, se o cara fizer o pedido e ele já não for, ele não tiver ali outra nacionalidade para dispor, ele não vai poder fazer, não vai ser concedida a perda da nacionalidade, tá? Ele não pode pedir a perda da nacionalidade para ficar sem nacionalidade, digamos assim, ok? Vamos em frente, vamos lá. E daí a linha A e a B foram revogadas também pela mesma emenda constitucional. E depois ali no finzinho, no artigo 13, diz que a língua portuguesa, o pessoal ficou tudo esquisito aqui a formatação, porque eu mudei para outro computador, mas não tem problema. A língua brasileira, a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Oh, não sabia, mentira. Vamos lá. No parágrafo 1º diz que são símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e os selos, né? Aí tem o bizuzinho lá do Bahias. Bahias. Quais são os símbolos? Bahias. Bandeira, hino, armas e selos, tranquilo? E os estados, o Distrito Federal e o município poderão ter os seus símbolos também, tá bem? A Constituição está dizendo aí que pode ter. Galera, ficamos por aqui então, espero que vocês tenham gostado, espero que seja produtivo para vocês. Se não ficou muito claro, deixe aqui nos comentários as suas dúvidas. Sigam nossas páginas lá no Instagram, @pretorconcurso. Inscreva-se no nosso canal, né? Se você está assistindo aí da plataforma, ficou alguma dúvida, coloca aqui no plantão de dúvidas aqui embaixo que a gente vai estar junto com vocês aí, beleza? Tamo junto, forte abraço, tchau, tchau.